Alguém pode parar Jamal? Ontem Lamine fez outra maravilha, desta vez ao estilo do grande Maradona. Koloani saiu do chuveiro e já bateu o recorde. Na Juventus, Guardiola e Manchester City humilharam publicamente o Arsenal de Mikel Arteta. Tal humilhação não aconteceu com os montanhistas há mais de 20 anos, e o recorde negativo do Manchester United continua a reescrever a história, mas infelizmente com manchas marrons. Falamos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, esta é a dose de futebol e as 10 notícias mais quentes desta hora. Carregue seus likes reais e trabalharemos sem folgas. 5.000 curtidas hoje garantem que um novo vídeo será lançado amanhã. Bem, eu desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. Randal Kolo Muani mostrou seu talento desde os primeiros minutos pela Juventus, no jogo juvenil pelo Eintracht. Recém-chegado, foi convocado para enfrentar o Napoli e abriu o placar no final do primeiro tempo. Porém, isso não foi suficiente para a vitória dos turineses. Mas o gol na partida de estreia deu a entender que Luís Henrique subestimou tal talento. No próximo jogo, Kolo Muani também se destacou, fazendo isso 2 vezes. Seus golos ajudaram a Juventus a reverter o resultado de um jogo mal sucedido contra o Empoli. Com sua realização, o francês entrou imediatamente na história do clube de Turim, tornando-se o segundo jogador a marcar em 2 partidas de estreia. O primeiro foi Carlos Tevez, no distante ano de 2013. Se Kolo Muani se destacar na próxima partida, ele estabelecerá um feito único. Seu novo parceiro, Kenan Eldis, também tem uma boa estatística nesta temporada, o que despertou o interesse de outros grandes europeus que planejam investir muito dinheiro nele. Na janela de verão, de acordo com o portal Alia Gazeta Dalla Sport, Manchester City, Chelsea e Passage estão prontos para pagar 90 milhões de euros pelo ala turco. Quando você tem um talento assim em suas mãos, é difícil fazer uma escolha. Por um lado, um jogador como Eldis pode liderar a velha senhora por anos. Com apenas 19 anos, ele já apresenta um futebol maduro, porém, é de conhecimento geral os problemas financeiros enfrentados pelo clube de Turim. Nesta temporada, a Vecchia Signora pode melhorar consideravelmente sua situação vendendo somente um jogador. Além disso, na lista de interessados, há clubes que não são nada pobres. Em suma, a liderança da Juventus tem uma escolha difícil a fazer, e ainda assim, acho que eles vão concordar com a venda. Há alguns anos, a cadeira de treinador do Chelsea não tinha um dono constante. Ele frequentemente mudava de mãos, sem ficar muito tempo sob um especialista. Naquela época, toda a Europa estava acompanhando os eventos no Clube de Londres. Afinal, o proprietário mudou. Em vez de Roman Abramovich, veio Buell, sobre quem o mundo do futebol não sabia tanto. O americano inundou o Chelsea com dinheiro, adquirindo jogadores indicados pelo então treinador Thomas Tuchel. Após uma série de falhas, o alemão foi demitido no início de setembro. E muitas compras se mostraram inúteis. O Chelsea nomeou outro especialista com uma filosofia diferente, e alguns jogadores não eram necessários para o seu futebol. Em geral, até a nomeação no Chelsea, a carreira de Graham Potter estava se desenvolvendo com sucesso e bastante uniformemente. Mas no caos de Londres, ele não se encontrou e também foi demitido após 7 meses no cargo. Potter agora treina o West Ham United, tentando evitar o rebaixamento dos londrinos. Parece que está dando resultado. Mas recentemente ele lembrou de sua demissão do Chelsea e a chamou de o melhor evento de sua carreira, quase declarando diretamente o caos que estava acontecendo no clube londrino naquela época. Eu não queria perder meu emprego. Ao mesmo tempo, olhando para trás, acho que foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Os próximos 20 anos serão notáveis graças à experiência adquirida, disse o especialista. Na verdade, o Chelsea realmente arruinou as carreiras dos treinadores naquele período. O clube não tinha estabilidade nem planos de longo prazo. A estratégia era apenas comprar jogadores sem discussão. E tente trabalhar nesse ambiente quando estiver acostumado a uma atmosfera completamente diferente. No último jogo do Barcelona, nada de novo aconteceu para os fãs de futebol. Lamine Yamal novamente impressionou com seu jogo. Já nos primeiros minutos, ele mostrou aos jogadores do Alavés que não seria fácil para eles. O pupilo de La Masia driblou quase da sua metade do campo até a área de penalidade dos visitantes, driblando até 7 jogadores adversários. Além disso, essa é uma informação oficial. Até os tradutores da La Liga tiveram problemas para contar os jogadores que Yamal passou. Após sua literalmente impressionante corrida, ele fez um passe preciso para Rafinha.
Você pode encontrar a repetição deste épico episódio de futebol, bem como a revisão do jogo em nosso canal de TV. O link está na descrição e nos comentários fixados. Lamine realmente se soltou no segundo tempo quando Hansi Flick fez alterações no plano inicial e fez seus jogadores agirem de forma mais agressiva. Jamal era simplesmente imparável. O mais surpreendente neste jogador de 17 anos é que suas ações não são apenas insanamente eficazes, mas super eficazes. Se Jamal faz algo bonito, não é uma ação pela ação, é sempre direcionado para melhorar a posição, desenvolver o ataque ou criar um momento perigoso. Um desses movimentos não convencionais de Jamal levou à bola chutada. Em uma situação difícil, Wenger fez um belo e preciso passe para Robert Lewandowski. Tom não teve escolha a não ser chutar a bola para o gol de Laves. Não houve mais gols, mas o Barcelona não precisava de mais. Essa bola trouxe a vitória para os catalães e permitiu reduzir a diferença para o Real Madrid para 4 pontos. Parece que a intriga está renascendo na La Liga espanhola. Em breve, o derby contra o Atlético será esperado à esquerda, que se tornará uma das partidas-chave da temporada. O Barcelona ficará satisfeito com qualquer resultado, especialmente um empate. Nesse caso, a diferença será reduzida e pode ser eliminada no próximo confronto. É bom que na Espanha também haverá disputa pelo título nesta temporada. Assistir ao campeonato é mais agradável, especialmente após as falhas dos catalães no final do ano passado. Parecia que os catalães estavam simplesmente voando para a estratosfera e não seriam pegos. A liderança do Milan é caracterizada pela instabilidade de suas ações. Periodicamente, destaca-se por ataques a seus próprios jogadores. Segundo informações, Zlatan Ibrahimovic visitou a base do clube recentemente. O sueco não apenas deu uma olhada para ver o trabalho dos reservas, ele precisava negociar com alguns deles. Ibrahimovic chamou Álvaro Morata, David Calabria e Fikayo Tomori para uma conversa e, à sua maneira, aconselhou-os a deixar o clube. O espanhol concordou, ele já é praticamente um jogador do Galatasaray. Calabria também não resistiu, ele já teve um conflito com o treinador principal há algum tempo e a mudança de clube deve beneficiar os italianos. No entanto, a decisão não foi fácil para ele. Muitos disseram que era hora de Calabria sair de Milão, mas ele passou toda a sua vida neste clube e tal passo é uma decisão responsável para ele. Na despedida dos parceiros, Calabria não conteve as lágrimas. Depois de 18 anos, isso é difícil. Vou sentir falta de tudo o que vivi aqui, sempre levarei comigo todas as lembranças. Sou grato pelo que aconteceu em Milão, disse Calabria. Mas Amari não quis sair de Milão, o que causou uma briga entre ele e Zlatan. O inglês é convidado a voltar para sua terra natal, onde Tottenham já o espera. No entanto, ele prefere ficar na Itália, continuando a trabalhar sob a liderança de Sérgio Conceição. Esta saga tem se arrastado por muito tempo e está atrapalhando os planos da liderança do Milan. Na minha opinião, eles estão se encaminhando para finalmente desmantelar o clube após um curto período de sucesso e lutar pelo título na Série B. Porque com tal desordem na liderança, não se pode contar com estabilidade. Eles assinaram com Marat, venderam-no meio ano depois, nomearam um treinador, demitiram-no meio ano depois, nomearam seu sucessor, também estão se preparando para sair. Não parece que a liderança está tomando medidas para o longo prazo. Mais provavelmente, como eu disse antes, eles vão levar o clube a algo triste. O Manchester United está escrevendo história, só que está fazendo isso com tinta marrom. Na última rodada, os Red Devils perderam em casa para o Crystal Palace, não exatamente o adversário mais difícil. Os anfitriões começaram bem o jogo, mas como de costume, cederam a posição no segundo tempo, onde foram atingidos por uma reviravolta inesperada. Esta derrota foi a 7ª no Old Trafford nesta temporada da Premier League. Desde o final do século XIX, os Red Devils não tiveram uma estatística tão terrível nos primeiros 30 jogos em casa. E não há luz no fim do túnel. É claro que esta equipe precisa de reforços, e a direção do clube já está trabalhando nisso. De acordo com as informações disponíveis, no último dia da janela de transferências, o Manchester United pode fazer mais 3 negócios. Você provavelmente já sabe que os Red Devils assinaram com o defensor Lechia Patrick Durga. Eles também recrutaram o jovem Eden Heaven da Academia Arsenal. Agora eles querem reforçar a linha de ataque. O jornalista Florian Plettenberg relata o interesse em Leon Bailey, da Aston Villa. Os Red Devils recentemente enviaram Marcus Rashford para o clube de Birmingham. Possivelmente, os clubes mantiveram contatos atuais e as negociações serão concluídas rapidamente, mas ainda não há detalhes específicos sobre o negócio. Também não é descartada a transferência de Christopher Nkunku do Chelsea.
Seria um reforço incrível para o ataque dos Red Devils. Todos se beneficiariam com essa transferência. Nkunku poderia ter tempo regular de jogo nas partidas da Liga. O Chelsea aliviaria um pouco o elenco superlotado e sua folha de pagamento inchada, e o Manchester United ganharia um atacante de topo. As negociações para o aluguel de Mateus Teixeira não foram concluídas. As partes ainda discutem. A Baviera insiste na compra no final da locação. O Manchester United tem dúvidas. Os Red Devils parecem não precisar de tantos atacantes, mas nos últimos 10 jogos marcaram apenas 11 gols e o número de gols permitidos é assustador. Enquanto isso, o ataque depende apenas de 2 jogadores, Amadou Diallo e Bruno Fernandes. E se algum deles se machucar, isso criará um perigo na frente do golo adversário. Mesmo com eles é difícil fazê-lo, e sem eles será impossível. Talvez essa equipe realmente precise de uma reformulação completa da linha ofensiva. A liderança do Lyon prometeu aos fãs que irá corrigir a situação financeira do clube até o final desta temporada. Caso contrário, a famosa equipe francesa corre o risco de ser rebaixada. Janela de inverno. A liderança está tentando vender alguns de seus ativos para arrecadar a quantia necessária. As coisas estão indo melhor do que no ano passado, quando Lyon estava à beira da vida e da morte. Já venderam jogadores por 30 milhões, mas no último dia da janela, a soma pode aumentar várias vezes. Afinal, agora estão em andamento negociações sobre as transferências de Ryan Cherki e George Mikautadze. O georgiano tem grandes chances de se transferir para a Roma, da Série A. A transação custará aos romanos 30 milhões de euros. Esse valor parece justo para este atacante versátil, embora, recentemente, ele tenha se tornado um jogador rotativo. Segundo uma fonte, a compra de Mikautadze é um pedido pessoal do principal treinador da equipe, Claudio Ranieri, para fortalecer o elenco para o restante da temporada. Os romanos jogam com 2 atacantes e Mikautadze deve substituir ou se tornar parceiro de Artem Dovbyk. Embora seja improvável que o treinador retire o melhor artilheiro da equipe. Quanto a Scherk, eles querem vê-lo no Borussia Dortmund. A liderança fez da compra do jovem atacante francês uma prioridade. O próprio jogador já deu o ok para a mudança para Dortmund, mas agora Leão está esperando quando Schmelly fará uma oferta justa. Segundo rumores, deve ser de 25 milhões. E então, Leão liberará seu atacante. Entendo que a liderança está trabalhando para melhorar a situação financeira e as vendas eram esperadas, mas ainda assim, essas transferências reduzem significativamente o potencial ofensivo da equipe. O treinador não tem muitos atacantes à disposição e ainda tem quase metade da temporada pela frente. Embora Lyon já tenha praticamente resolvido a questão da sobrevivência, e provavelmente não faz sentido esperar mais, considerando a situação difícil do clube. No entanto, eles não estão longe da zona da Eurocopa e, ao mesmo tempo, não faria mal adicionar mais um fluxo financeiro ao cofre do clube. Ao contrário de muitos colegas na Premier League, o Arsenal permanece cauteloso durante as transferências, embora precise de reforços, principalmente na posição de atacante central. Você viu o erro de Kai Havertz contra o Manchester City? O alemão não conseguiu acertar quase de frente para o gol vazio. O desempenho recente desse jogador de futebol não tem sido impressionante. Os Gunners precisam de um atacante que normalmente não está longe, mas raramente erra. A tabela de Roman diz que a liderança do Arsenal irá atrás de tal jogador no verão. Provavelmente, grandes investimentos serão feitos no verão. Cheshko e Isaac permanecem como jogadores que eles querem adquirir, mas já na janela de transferências de verão. Vamos ver se o Arsenal consegue encontrar uma oportunidade, disse o super insider italiano. Terá que pagar uma grande quantia por cada um dos jogadores. Newcastle está pedindo 100 milhões de euros pelo atacante sueco. E tais transferências caras no inverno são raras, a menos que os membros do Chelsea não possam se gabar de algo semelhante. Pelo menos no que diz respeito às compras. A situação com as vendas é um pouco mais interessante. Até o final da janela, o Arsenal pretende se despedir de Alexander Zinchenko, que o Atlético quer muito trazer para si. De acordo com uma fonte confiável, as partes estão considerando 2 opções de negócio. Em uma das opções, os madrilenhos compram o defensor imediatamente por 20 milhões de euros. Na outra, eles primeiro alugam o jogador, mas no verão são obrigados a comprá-lo pelo mesmo valor. Mas, globalmente, isso não muda nada. Zinchenko ainda estará em Madrid em uma base permanente, se o tabloide britânico, é claro, estiver divulgando informações verificadas. Na minha opinião, o Atlético é mais adequado para o defensor ucraniano do que o Borussia Dortmund, que também queria contratá-lo anteriormente. Os colchoneros adoram futebol apertado, e um jogador sem dados de velocidade deve se sentir confortável nesta equipe.
Por outro lado, Zinchenko lê bem o jogo e seus movimentos podem se encaixar perfeitamente no futebol de Diego Simeone. Em geral, a transferência parece boa tanto para o jogador quanto para o clube. Cristiano Ronaldo está insatisfeito com a forma como as coisas estão indo para ele no Al Nassr, apesar de seu salário recorde. Por quê? Tudo se resume à falta de troféus. Em 2 anos na Arábia Saudita, Ronaldo não conseguiu adicionar à sua coleção, excluindo vitórias no clube de companheiros. O português não está satisfeito com essa situação, mas ao mesmo tempo, ele gostaria de jogar com seu filho. Portanto, ele não pretende sair do Al Nassr em breve. É bem possível que ele fique lá até o fim de sua carreira, embora nada possa ser excluído, mas não há indicações de que ele vá sair no momento. Em suma, a situação é incerta. No entanto, surgiram detalhes interessantes sobre o que Ronaldo pode fazer após o fim de sua carreira. E você não vai acreditar, mas seu futuro pode estar no Real Madrid. Bem, talvez lá. Aliás, foi o próprio Cristiano que disse isso. É possível que algo aconteça depois que eu terminar minha carreira no Real. Foi o melhor momento em termos de futebol, disse o português. O que Ronaldo quis dizer com essas palavras será conhecido hoje, quando a entrevista com o jornalista Eduardo Aguirre for publicada. Bem, só nos resta adivinhar. Havia um sonho de ver Messi e Ronaldo como treinadores do Barcelona e do Real Madrid, respectivamente, mas nem o argentino, nem seu colega português mostraram entusiasmo por esse trabalho. Como vocês lembram, eu considero o atacante de Miami potencialmente um forte diretor esportivo. Ele se saiu bem ajudando a liderança do Barcelona a fechar negócios. E vocês mesmos veem quantas lendas foram atraídas para Messi na Flórida. Talvez o português assuma um trabalho semelhante, já que ele não se vê no papel de treinador. Ou talvez ele tente derrubar Florentino Pérez da presidência do clube. Ronaldo queria gerir as coisas discretamente, sem aparecer desnecessariamente diante das câmeras. Claro, o cargo do presidente é bastante público, mas ainda não tanto quanto a carreira de um jogador de futebol. De qualquer forma, mais detalhes surgirão hoje. Vamos ver para qual posição o lendário atacante está concorrendo no Clube de Madrid. Houve um episódio escandaloso entre Espanyol e Real Madrid que chocou toda a comunidade do futebol espanhol. No meio do segundo tempo, o defensor do time da casa, Carlos Romero, fez uma entrada brusca por trás e acertou os tornozelos de Kylian Mbappé. O árbitro Alejandro Muniz Ruiz mostrou apenas um cartão amarelo para o jogador do Espanyol, embora tais infrações, sem dúvida, mereçam uma punição mais severa. Perto do final da partida, este jogador, Carlos Romero, marcou o único gol do jogo, que deu a vitória ao Espanyol. Após o jogo, todos estavam perplexos com a decisão do árbitro. Carlo Ancelotti, que normalmente não comenta as decisões dos árbitros, também não se conteve e afirmou que Carlos Romero deveria ter recebido um cartão vermelho. Os ex-árbitros espanhóis Etruraldo González e Alfonso Burul também concordaram que era uma expulsão clara. E como não concordar com eles? O jogador chuta com o pé direito por trás e, sem chegar perto da bola, acerta as canelas do outro jogador que estava ganhando velocidade. Essa ação imprudente deve ser punida com um cartão vermelho e desqualificação por vários jogos, para que o infrator tenha tempo para refletir sobre o que fez. Mas não, tudo passou, e o Real Madrid não foi permitido obter uma vantagem justa. Claro, após tal evento, o clube no estádio Santiago Bernabéu não pôde ficar em silêncio. Ele comentou o episódio à sua maneira, acusando a administração do futebol espanhol de prejudicar intencionalmente a equipa. Tal jogo agressivo poderia ter quebrado o jogador. Isso é desrespeitoso. Em geral, o Real tem que lidar com a liga suja. Se a situação fosse inversa, as manchetes e artigos de imprensa seriam todos dedicados a ela. O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Rafael Luzán, sabe o que está acontecendo e deu total poder a Luís Medina Cantalejo, o direto sucessor de Negreira, foi ao ar no canal do clube. Quem é esse Cantalejo, que a TV de Madrid chamou de sucessor de Negreira? Ele é o líder do Comitê de Arbitragem do Futebol Espanhol. Todos os árbitros, do menor ao maior, estão sob seu comando. Bem, claro, a TV de Madrid não vai falar sobre a possível expulsão de seus jogadores no recente clássico. É difícil argumentar que uma situação injusta ocorreu aqui. O jogador do Espanyol deveria ter sido expulso. No entanto, não se observa nenhuma tendência de preconceito contra o Real Madrid. Pelo contrário, os árbitros frequentemente favorecem os times mais populares. Guardiola foi humilhado por seu próprio aluno. E, tanto no placar quanto no desempenho em campo, Mikel Arteta agiu de forma bastante impiedosa com seu ex-mentor.
O primeiro confronto entre Manchester City e Arsenal terminou em empate, com os Gunners marcando o gol salvador no tempo de compensação do segundo tempo. Naquela época, Erling Haaland disse uma frase que virou meme no futebol. O norueguês disse ao treinador do Arsenal para ser mais humilde, mas Mikel Arteta ignorou as palavras de Haaland, enquanto Pep Guardiola as ouviu. Depois da partida contra o Arsenal, a situação de Gorjan começou a piorar até se encontrarem em uma crise. Desde o começo de 2023, Guardiola vinha tendo alívio gradual na pressão. O Manchester City manteve invencibilidade na Premier League até enfrentar o Arsenal. O que dizer sobre essa partida? Até o segundo gol, o Gorjan lutou contra os donos da casa, tendo chances de empatar ou virar. Mas quando Phil Foden marcou o segundo gol, o Manchester City começou a se sobressair. E aqui está o que é estranho. Eu estou acostumado a ver que em jogos contra um forte adversário, o Arsenal se retranca, bem, quando o placar está a seu favor. Mas aqui foi o contrário. Os Gunners apenas intensificaram a pressão sobre a defesa do Man City após o gol de Thomas Partey. E essa defesa de Gorjan já estava rachando nas costuras. Portanto, não foi difícil para o Arsenal atacante quebrá-la. Após o apito final, o placar mostrava um vergonhoso 5-1, e isso foi uma verdadeira humilhação para o Manchester City. Gorjan não perdeu para o Arsenal com uma diferença tão terrível em mais de 20 anos, quando nada se sabia sobre os Sheiks na Inglaterra. Guardiola tem o que pensar, se permanecer como treinador principal, pois há rumores sobre o futuro do mentor catalão. A liderança de Gorjan está pensando em mudar o treinador principal. Em vez de Guardiola, Xabi Alonso pode vir, e tais resultados apenas aceleram a chegada do atual mentor do Bayern. Confira a revisão do jogo no nosso canal do Telegram, link na descrição e comentário fixado. Por hoje é tudo. Obrigado por assistir e se inscrever no canal. Meu nome é Kirill Casta. Essa foi a sua dose diária de futebol. Paz para a sua casa e para você, amigos.